Fala galera, bem-vindos ao Fala Sério Podcast. Meu nome é Hilton Bess. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Cresce e bem-vindos a mais um episódio do Fala Sério Podcast. Hoje recebendo uma pessoa ilustre aqui. Exatamente. Uma figura bem conhecida aqui na nossa cidade por muitas coisas, né? E hoje a gente vai saber. Antes da gente apresentar o nosso convidado, gostaria de lembrar a todos aí que estamos com o nosso canal no YouTube, Fala Sério Podcast. Quem tiver curiosidade de assistir os cortes, estão lá os cortes, né? E também temos o nosso Instagram, @Fala Sério Podcast. Isso. E você aí que é um comerciante, que tem um negócio, que tem um empreendedor, isso, tem um produto que queira divulgar, venha divulgar conosco. Bom, então vamos lá, vamos apresentar? Com certeza, uma honra. Temos hoje aqui o ilustríssimo Ricardo Black, que é músico, professor, ou seja, não faz nada da vida, né? Quase nada, ainda mais agora. Nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda hoje cabe aquele nome que o pessoal usava antigamente, docente? Sim, ainda se usa. Né? O docente, né? O mestre, né? Que vem lá do latino, o maestar, né? Então, assim, mas é mais assim, aquela palavra para você não ficar repetitivo no texto, sim, né? Geralmente já vem no como TCC, professor. né? No TCC usa você bastante. já usa Legal, o velho truque do sinônimo. Sim, eu já tenho uma curiosidade logo de cara. Quando eu cheguei aqui em Jaguariúna, né? Sou de São Paulo, então o linguajar muitas coisas diferentes. Aqui eu lembro que eu ria sozinho quando os alunos, os amigos de classe chamavam a professora, que era dona. Dona, eu falei, mas dona do quê? No caso, isso para mulher e para homem, como que é? Daí é o professor. Só que daí vem nessa questão aí, né, do fessor, sor, pissor. Né? Tem várias variantes, né? Tem até o Guerra nas Estrelas, né? Psur. Que parece aquela briga de espada do Darth Vader lá. Ai, cara, isso é muito bom. Ricardo, hoje a gente queria conversar um pouco sobre a sua trajetória musical. O Ricardo, pra quem não sabe, vai contar toda essa história pra gente, mas foi um cara que iniciou muita gente, cara, aqui da cidade, né? Acho que, sei lá, não dá nem pra contar, né? Mas enfim, a gente vai chegar tudo nesses nomes. Mas a gente primeiro quer saber de você, como é que você começou a tocar, quais foram as suas referências? Então, pra começar a tocar foi em casa, né? Eu tenho um grande representante da música em casa que é meu pai. Meu pai, brinco que até o mais difícil que ele faz é tocar os bichos, porque sopro, teclas, cordas, eu só nunca vi assim muito a questão de percussão, né? Até que só praia. Mas assim, então, acho aula que de percussão toca. Autodidata? Não, a gente tem a formação evangélica, né? Então assim, ele acabou aprendendo na igreja, hoje não é praticante, mas assim, principalmente a questão de sopro e a leitura, né, musical. Desculpa, qual igreja Cristã que era? do Brasil? Era a Assembleia de Deus. Assembleia, cara. Olha só. Assembleia, cara, essas igrejas, cara, elas estão, falar a verdade, hoje em dia elas salvam a música. Não, como a gente já falou, já teve muito papo sobre isso. Em papos anteriores, que a igreja é um celeiro de bons músicos, né? Sim. Então, por exemplo, aqui na Assembleia daqui eu tenho tios, primos, o meu irmão, minha mãe e minha irmã eram coralistas e tal. Então, muita gente aí da família Pompeu e dos Pimentas também aí são envolvidos com essa musicalidade. Meu pai, ele foi agregando instrumentos. Você via assim, de vez em quando aparecia um instrumento em casa. E comigo foi a questão do pistão. Apareceu o pistão, eu com ali 6, 7 anos, não quero, mas só fazia elefantinho. Só não saía, não conseguia soprar. E daí com o tempo meu pai trocou num violão. Ele foi para me ensinar, minha irmã começou a tocar e eu não quis nem saber. No primeiro momento. Fui lá, achei muito complicado a questão do violão. O lance de ser canhoto também, aí, que é acho que outro assunto que dá pra... Cara, é uma pauta específica. Nós falamos de você no podcast do Avona, que o Avona, Lucas Avona também é canhoto. Depois você vai contar a história de como é ser canhoto e ensinar pra destro. É uma magia, Então daí chegou um momento que
Que eu não quis saber mesmo, não. Só que, de repente, meu pai apareceu com... Tipo, trocou o violão num contrabaixo. Daí foi assim... Eu olhei, vi ele tocando e falei... Que é isso aí? Peraí, é só pôr um dedo? Né? Olha só. Olha a questão. É só pôr um dedo? Não, pra você começar, é sim. Um dedo você consegue colocar e tocar uma nota. Eu falei, não, quero aprender esse negócio aí. E daí... Tá fácil, então. Não, então, só que daí caí no velho truque, né? Porque daí você já vê ali que o tempo é complicado pra você ver que não é a mesma batida que está ali no violão. Depois o que o meu pai falava ali, florear, né? Até dá o nome aí. Um abraço, meu pai é Jorge Pimenta. Né? Seu Jorge. O meu pai se apresentou muito aqui na cidade também nas primeiras semanas culturais. Sério? Ele era de uma noite que não tocava geralmente junto com a gente, não. Porque ele era da noite do MPB, que tinha uma divisão, né? Ia meio que fazendo uma graduação, assim, né? Então começava MPB, samba, pagode, sertanejo numa noite, na outra vinha o pop rock, na outra vinha o heavy metal e tal. A cena era bem grande na época que eu comecei a tocar. Que ano que é isso? Estamos falando de que anos? Olha, acredito que esses daí, 98 a 2000 era muito assim. 98 Legal, a 2000 tinha muito dessa vertente de ter esses festivais de semana cultural grande. Eu tive até assim, um momento aí da ininterrupto, eu tinha uma marca que o Fraga até, saudoso Fraga, falava que eu participei de todas as semanas culturais, independente se era na música ou se era na escrita. Sim. Né? Eu tive até textos classificados aí para os festivais, mas eu participava mesmo porque gostava da cultura. Nunca pensei muito na questão... É lógico, você tá lá, você quer competir e tal. Tinha umas coisas de você classificar para a semana especial, né, de finais. Não, tinha um esquema, depois ia para... Para regional depois. A gente chegou a passar com alguma coisa, não chegou? Não, olha, não, foi... Peraí, eu tô boiando aqui, galera. Vocês já fecharam aqui, então explica pra gente essas etapas. Regional. Assim, por exemplo, o Ricardo que era mais tinha os festivais, as primeiras semanas culturais, elas tinham uma competição de músicas mesmo. Sim. Então, isso é da cidade. Da cidade. Isso. Então, dentro da cidade, você tinha ali, fazia um festival e tinha que ter uma composição musical. E tinha uma bancada. E é autoral? Autoral. 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 Daí você tinha, por exemplo, 3 músicas, 4 às vezes. Dependia. Às vezes era só 2, porque tinha muita gente. Você apresentava ali e falava, agora é a música pra competição. Pra competição. Daí você apresentava, tinha uma banca. Assim, geralmente eles convidavam pessoas de fora da cidade. Você não via, assim, o júri de conhecidos, né? Até para não influenciar mesmo, né? Sim. E assim, você tinha muita qualidade, muita qualidade. Eu lembro a primeira, assim, que nós, junto com a banda Mazurca, que é da galerinha lá da professora Ward, né? Sei. Lá, a galerinha, nós fomos meio que revelações no ano de 98. Porque assim, nós classificamos pra final e foi um tal de Enquanto a Chuva Cai, que a galera começou a cantar e falava, não, tem que passar, a gente quer ouvir de novo. Era a música Simples e Rebeldes. Simples e Rebelde, que na época era a banda Simples e Rebeldes. Simples e Rebeldes, eu lembro. Tinha o Luciano Abruçês, tinha o Luciano Abruçês era do Dangerous. É uma cena muito verdade, legal. Cara. O Rodo que era que fazia parte? O Rodo era da banda do Luciano. Cara, eu lembro dessa época. Eu estudava e eu via essa movimentação. Foi muito grande. O interessante é que eu tava lá do outro lado. Eu fazendo a cena na igreja. Sim. Mas eu lembro dessa galera aí. Poxa, que legal. Então, daí começou essa lance do contrabaixo e tal, e vai, e aprende. E eu tocava em casa com meu pai. Aí mudamos pra Jaguariúna, eu sou de São Bernardo do Campo, né? Ainda tivemos umas outras viagens. Cheguei a morar em Minas e tal. Mas de São Bernardo do Campo viemos pra Jaguariúna. E daí na 8ª série saiu tal de um papo de dentro de sala lá, vamos montar uma banda. Daí o projeto Betão, que era Simples Rebeldes, baterista. Sim. O Marquinhos, que era vizinho seu aqui, morava aqui embaixo. O Marquinhos. Sei. Acho que ele e eu. Nós 3 primeiramente, assim. E ficamos
naquela, eu vou tocar o contrabaixo, o Marquinhos bateria e o Betão guitarra. Meu, Sim. rodou tudo. O Betão foi pra guitarra, o Marquinhos pro baixo, o Betão pra bateria e eu pra guitarra. Sério? E o Marquinhos no baixo. Inverteu, daí eu acabei ensinando o Marquinhos. E daí eu cheguei, foi um lance muito legal, porque eu cheguei pro meu pai assim e falei, pai, agora Tem uma banda. tem uma banda daí, só que não vai dar certo de eu tocar o contrabaixo, eu queria aprender guitarra. Daí meu pai falou, que ele já tinha, né, a guitarra lá. Foi lá, fez um furo, ao contrário, na guitarra pra poder passar Passar a correia. passar a correia. E ele falou assim, tá aqui o método, você já sabe afinar Se vira. e faz, porque assim, eu não sei olhar pra sua mão e fazer com que você toque. Cara, que loucura. E daí eu comecei lá a inverter, afinava, estourei muita corda da guitarra, viu? Desculpa, viu, pai? Afinava ao contrário. Não, porque assim, aprendendo a afinar, às vezes passava do tom e até achar, estourava a corda. Tal. Nossa. Então assim, ele ensinou a afinar e eu afinava em cima das fitas cassete, cara. Então pegava aquelas revistinhas de banca, né? Cifra Clube Raiz. Interessante E que em cima disso, cara. na outra, conversando com o Lucas, o Igor comentou, né? As revistinhas. Lucas nem sabia. Ele é da época da revistinha. O Lucas já é da época do Cifra Clube. Então. Nutella. Já Ó, isso ia facilitar muito a vida. Com certeza. Porque assim, às vezes você chegava lá na revista, assim, daí você falava os novos sucessos tal, você olhava assim, tinha uma música do novo que era o sucesso, o hit do momento, e vinham todas as músicas repetidas de novo. Então você acabava e falava, não tem a música que eu quero. Você tinha que garimpar pra tentar achar a música, cara. Isso é um gatilho de vendas, cara, que o pessoal fazia, né? Caramba. E era, assim, você sentia que nessa época o acesso a esse tipo de conteúdo era bem limitado? Como que você fazia pra pegar e extrair esse conteúdo que você queria? Na verdade, ali tinha muita questão do xerox, né? Porque assim, você via, às vezes, o cara tocava uma música e falava, você tem essa daí? Empresta pra mim a pasta e tal, e colocava. A pasta, cara. Né? Até então, hoje o pessoal pastou na preta. Sim. Legal. E assim, foi um bom arquivo pra gente, porque assim, ajudou depois, futuramente, pra ensinar a galera e tal, né? E daí veio a fase mais séria, né? Então eu comecei ali, quando eu comecei a trabalhar, né, de novo, daí eu fui fazer aula com o Celcinho, cara. Você chegou a fazer aula com o Celcinho? Fiz aula com o Celcinho na Somarte mesmo. Moraes. O Celcinho então, vai vir assim, aqui, cara. A gente vai trazer ele o aí. Celcinho foi espetacular, assim, na minha vida, porque daí eu saí daquela questão de tocar as músicas só fazendo os acordes simples e comecei a moldar um pouco, entender o que era um campo harmônico, comecei a estudar a questão do braço da guitarra em si. Nós tínhamos aquela coisa da banda, assim, a banda tá legal, tá formada e tal, só que vamos tocar só as músicas que não tem pestana. Né? Porque tinha essa dificuldade ainda do estudo, não tinha. A gente basicamente fazia o power chord do que dava pra tocar. Pra quem não sabe o que é pestana, é quando você põe o dedo aqui, né? Colocava o dedo aqui, já complicava tudo. Então assim, a gente tinha então aquela vocês foram se adaptando? Foi. Caramba. E assim, o repertório era muito engraçado, porque assim, de repente você via lá, você tocava, vamos tocar, que país é este, né? Que país é esse, dá pra tocar. Então fazia lá a coisa. E agora? Agora vamos tocar I'll Be There For You, do Bon Jovi, que era a mesma nota. Então, era o medley de loop infinito. Onde você já começou as emendas lá, que você sabe do repertório, é por aí. Depois a gente vai chegar nessa história aí. E daí, ficou aquela questão, e não era nem Simples Rebeldes, nessa época era Missionários do Destino. Era um lance assim. Missionários do Destino. A gente nem se apresentou assim. Missionários do Destino. Foi Missionários do Destino, aquela saber viagem. esse nome, os caras faziam uns magos, tipo aquelas capas do Led Zeppelin. Eram muito loucos isso daí. Eu não lembro de onde saiu esse nome. E daí, de repente, chega o Paulão, cara. Paulão, cara. A gente estudando em Amparo lá, um dia eu levei o violão, ele se aproximou e falou, eu gosto de tocar também. E a gente tinha assim, que nem, por exemplo, o Nardo, que meu primo entrou cantar um pouco, veio o Ricardo, outros colegas assim, que foram tentar tocar e não dava certo. E o Paulão chegou e falou, olha, eu queria uma banda tal, pra tocar Legião, RPM e tal. E eu falei, beleza, vai em casa pra gente fazer um teste. O cara foi
carona de moto, uma guitarra na mão, uma caixinha na outra, assim. Chegou em casa, até hoje, cara, demorou pra gente tocar RPM. Que era a música que uniu a galera, assim, e a gente não tocava, porque era outra do mesmo esquema. Tava começando e a gente foi se enquadrando. Daí ele também fez aula com o Celso. Você já cantava nessa época? Você já era o vocal da banda ou só guitarra? Não, era só guitarra. E daí o tio Nardo começou cantando e depois ele foi tocar junto com a molecada do skate, cara. Que era o Alex, daí teve uma vertente, daí meio que deu uma separada geral. Que acho que a galera foi começando a conhecer as coisas. E daí, tipo assim, criou aquela cena dos skates e rock. E a gente continuou ali fiel ao rock nacional. Sim. E daí criou-se uma cena, meu, que foi fantástica aqui na cidade. Então, assim, ó, por exemplo, o Marquinhos, que era o baixista do Simples Rebeldes, ele foi tocar bateria pro Sangrena de Amparo. Então, assim, ele trouxe a galera lá, as cenas, meio que misturou e veio pra cá. O Nardo com o Diogo, irmão do Esquilo. Do Xandão, é. Putz, eu não... O Diogo, então, assim, também, a galera, eles montaram bandinhas de metal, assim, né? Daí veio o Daniel Sujeira, com a galera lá do G, lá, né? Só dos G. A galera foi montando e começou a crescer esse lado do metal com o skate em Jaguariúna. E foi muito legal que agregou muita coisa pra cá. E daí, nessa cena, a gente começou ali, o Simples Rebeldes começou a tomar forma, né? Principalmente depois de 98 aí, foi essa cena. E a gente via muito aquela... Até eu fiquei, assim, curti demais o que vocês fizeram com o Xandão aqui. Que ele falou a cena pré. Ele foi falando ali do pré. Então a gente era o público que assistia, né? Olha só. Então, assim, daí formou a nossa cena. Então tinha a banda nossa, Simples Rebeldes. Tinha o Delta Metrina, que tem o Magu, né? O Alex, que é da farmácia lá, que era o vocal, o principal compositor, né? Que era uma banda, assim, que era bem legal. Eu até tenho uma historinha legal do Delta Metrina. Eu gravei, eu que toquei no lançamento do CD. Sério? Porque o baixista não teve... Não deu pra ir. Não conseguiu ir, eu toquei com eles, ensaiei e toquei. Reflexos do Amanhã, era uma banda... Não lembro. Tem o Samuel Lana, tio Giliard, né, o Morrinho, irmão do William Morrinho, lá. Eles fizeram Reflexo da Manhã, tinha uma galerinha também, então começou assim a juntar essas bandas assim para tentar formar festivais. Então era coisa de um ensaiava, vai lá no ensaio e tal, né? Tinha então, essa interação. Porque assim, a gente não tinha tanto equipamento. Então era uma chance assim, você trazia um cubo, eu levava outro, então a gente formava um equipamento para as bandas acabarem... Um equipamento só para todo mundo. Lanche comunitário, cada um traz alguma coisa. Interessante, cara, que legal. Daí, assim, aos poucos foi crescendo esse cenário. E daí veio a fase da galera que nos festivais se juntaram e começaram aí. Veio o Mazurka, que são mais novos que a gente, né? O Dangerous, que é do Luciano com o Rodolfo. Foi assim, uma galera bem legal que se formou assim. E daí você vê, assim, por exemplo, tem até uma página no Facebook lá que é Amigos das Antigas. E você vê essa galera reunida, que a galera saía daqui para ir em show na Concha, no Taquaral, em Amparo. Saíam para ver shows grandes. Eu dificilmente ia. Mas eles iam ver, por exemplo, Iron Maiden, Guns, essa galera foi uma cena do legal, rock. né? Tinha até o famoso encontro do domingo à tarde. A gente parava ali no posto do Dom, antes de ter todo esse movimento, e tinha a ala dos cowboys lá, né? E nossos do rock. A gente sentava ali para escutar o Wonder Rock, né? Programa assim, ficava ali. Que legal, hein? Só pra curtir esse domingo à tarde. Foi uma cena bem legal, cara. E hoje isso já não existe mais, é um pouquinho menos. Até com a gente, por exemplo, depois da pandemia, eu vi o Paulo uma vez, cara. Da própria banda, né? Mas e outro, você não vê, antigamente você via mais bandas tocando, né, por aí, não digo em festivais, não digo ensaiando mesmo, você passava num bairro aí, aqui na minha rua tinha, enfim. As bandas, você via banda tocando, ensaiando. Tem os lances lá dos vizinhos que reclamavam, faziam vizinho de baterista deve ser abaixo assinado, e de repente os filhos deles começaram a
tocar também, porque gostavam, então. né? Ele não gostava, mas o filho gostava de Então, ouvir. tem tudo isso. Mas acabou isso aí, né? Acabou assim. Aqui, eu acho. Tem lugar que deve ter. É, mas essa Mas geração que tá vindo aí, eu tá acredito muito que... mais fechado, né? Porque eu lembro que você via lá um ensaiozinho de uma banda. Meu, eu tô falando banda, a gente não precisa falar de banda, um pagode rolava na calçada dos caras ali. Esse juntava a galera ali, cara, É. perto do Nélio ali. Sim, cara, juntava tinha o uma pessoal galera. Gilvan ali, sabe? Até um lance legal. Por exemplo, os primeiros shows que nós fizemos assim foi Quermesse, foi lanchonete, por exemplo, eu toquei. Rock, eu tocando na rock assim? Ainda tem. Cara, toquei na legal. lanchonete aqui, ó, na esquina de baixo aqui, do seu Moreira ali, ó. Ah, sim. Daí na esquina tinha uma lanchonetinha, ele não, Sim. ali tinha um mercadinho, né? Na esquina tinha uma lanchonete, eu cheguei a tocar ali. Caraca. Né? Coisas de... tinha uma coisa que também ajudou, né? Na época tinha os showmícios, né? Showmícios, era sim. permitido, então a gente acabava se envolvendo com isso daí. Quando, na época do showmício, quando veio o Netinho de Paula na frente do Bom Neto ali. Fechou. Cara, né? Aí veio o Edson e o Hudson no balão ali, né? Do Planalto. Daniel. Cara, Tinha umas coisas grandes que veio. E a gente muita fazia grana. também. Durante a semana, né? Durante a semana eram essas bandas. sim. Eu lembro de um... Isso ajudava a movimentar bastante, né, cara? de um lance bem legal, assim. E tinha alguns festivais, além da Semana Cultural, que eram promovidos pela prefeitura. Por exemplo, teve o Rock para a Vida, que foi, acho que o movimento mais legal, assim, daquele ano, do mesmo 98, que foi um lance de... As bandas tinham 40 minutos para tocar, cada banda. Caraca. Então, assim, tempo bom, hein? deu para fazer bem legal. Teve o Viva Raul, então obrigatoriamente no repertório tinha que entrar o Raul Seixas. Né? Então foi um movimento bem legal. E assim, na hora da reunião de combinar com cada um tocar, a gente tocava as mesmas músicas que a galera tocava. Então, nós tivemos uma sacada que foi muito aceita pelo público aqui, que foi... Vamos tocar Camisa de Vênus, Marcelo Nova, os parceiros. Um lado B, assim, Nós fomos atrás dos parceiros do Raul. Então, colocou. Daí tem a cereja do bolo, né? Festival Guita, né? Da música. Ninguém tocou. Ninguém tocou Guita. Daí chegou a moça da rádio, nem lembro quem era, assim. Eu sei que era uma radialista lá mesmo, da Estrela FM, chegou pra gente e falou assim, alguém vai ter que tocar. Quem sabe tocar? E foi juntando. Foi bem legal, assim, ó. Daí teve o Marco Aurélio, o Rode pegou, começou a cantar. Daí o João Marcos Dutra foi pro baixo. Eu peguei a guitarra. Daí, por fim, quem sabia a letra? Só meu pai, cara. Sério? Inteira, completinha, ele subiu pra cantar. Que legal, foi muito cara. louco, assim. E só um palco rolando, galera? Falou, vai acabar o festival, tem que subir, tem que tocar. Nossa, daí começou, cara. parou assim, então, daí... Falei, vem pai. Daí ele subiu cantou, foi... Cara, top. Você acha que esses festivais... eles ainda, pelo que eu andei vendo, eles ocorrem aqui na cidade, mas de forma muito intimista, né? E eu acho que futuramente é assim, quando voltar... Tá rolando agora um festival, né, na cidade, chama Toca Pra Galera, alguma coisa assim, uma coisa Nós online. chegamos a participar até. Mas eu acho assim, você acha... Cara, a importância desse tipo de festival... Pra banda que tá ali e pra quem tá assistindo também. Porque eu lembro que eu na conversa com o Xandão, eu falo, pô, quando eu comecei a tocar, eu via... Você tinha uma inspiração, né? De ver o cara tocando, né? Num palco, num lugar. Você fala, pô, quero tocar igual esse cara, me inspirando nesse cara. E, cara, é nesses festivais que você vê muito isso, né, cara? E outra, é nesse lugar que você vê a renovação, né? Sim. Vê a galera da antiga, mas vê a galera nova também. E eu acho que é um ciclo. Então, quando isso voltar, vai ter uma lacuna muito grande, né? Aproveitando, eu tava pensando aqui, da sua época até hoje, você acha que tem um abismo entre essa... Houve um lapso, assim. Teve um momento que acabou. Não tinha... Você não via, por exemplo, nem para assistir. Você não tinha vamos lá ver o festival que vai rolar e tal. Então teve um momento que parou. Por exemplo, eu só lembro mais ou menos assim, quando eu cheguei na faculdade, comecei a fazer a faculdade, eu tive que parar com a banda, né? Porque tinha aquela coisa, a galera até dos Simples Rebeldes, tal, na época lá, daí já tava começaram uma outra formação, o Beto e o Paulo continuaram, daí veio o Reginaldo, o Ramones e tal, a galerinha começou a tocar, eles me convidavam e às vezes achavam que era migué, né? Tipo, não, eu tenho trabalho pra fazer, não dá pra sair, não dá pra parar pra ensaiar.
Então acabou, foi um momento que parou. E daí vieram alguns festivais ainda, por exemplo, 500 anos do Brasil, que foi um mega evento também, assim. E Cara, ainda isso foi continuou. 2000. E continuou depois, que eu comecei a faculdade em 99, né? Daí continuou, assim, alguns lances e festivais, assim. Então, eu meio que só me programava pra tocar. E daí eu me lembro de um que eu vi o Simples Rebeldes tocando e eu fui com meu irmão e com o Betão, só emprestei o batera, né? E nós formamos uma banda de braços cruzados, que é devido ao braço da guitarra lá. E nós tocamos e foi bem legal, assim. Depois daquele veio uma onda, tipo assim, quando apareceram bandas como Linkin Park, que usava a galera, o Evanescence, né? Veio essa, eu acho que foi a última grande onda, assim, de bandas. Daí, depois sumiu. Uma coisa que eu queria falar, que você falou sobre os vizinhos, a minha rua aqui no Nacife, na época, era muito musical. Você morava aqui, né? Morava aqui. Qual rua você morava Na aqui? Rua Lopes. Rua Lopes, lá em cima. Então, a gente era do rock. Sim. Tinha o Rafael, que era um vizinho, assim, 2 casas para baixo, que era do pagode. Daí tinha a galera do rap, que era no final da rua lá, tinha a galera do rap. Até eu ouvi vocês falando dele com o Carlos Bicalho, o seu Natalino, que era do sertanejo. Sim, mora na esquina ali. E tinha os baianinhos do forró. Baianinhos que também do forró. agitaram Sim. muito, cara. Então era tudo na mesma rua. Na mesma rua? Mesma rua. Ah, que então, legal. assim, essa galera, a gente tinha até uma certa... uma nós vamos, né? tocar lá. Não, vamos tocar lá tal. E a gente comparecia pra dar uma força. E sempre legal, independente do amistoso, estilo. sem treta, sem nada. Nada. Olha que legal. Né? Então não tinha muita questão. E ainda contava com meu pai, né? Com o Marquinhos Ferreira, o Supla. Na época, Supla, né? O Marquinhos, que ele que era, às vezes, o vocalista pro meu pai se apresentar. Oi, que legal. Então cara. tinha toda essa vertente. Poxa, cara. Legal, muito, viu? E vem cá, quando você começou a cantar, porque assim, a sua voz ela é um timbre totalmente peculiar, né, cara? É um timbre que lembra, quando você canta, lembra muito Renato Russo, lembra... Você descobriu isso espontaneamente ou... Não, Você tem como inspiração ou, sei lá, tipo, qual foi dessa? Olha, na adolescência, cara, até uns 12, 13 anos, eu sofri bullying por causa que eu tinha voz tipo Anderson Silva, mano. Sério? Mudei pra cá, eu tinha o sotaque paulistano e falava muito fino. Então, assim, eu falava muito pô, meu, tipo igual o Faustão, sim, né? Sim. E daí, Ricardo Pompeu logo já virou, pô, meu, né? Porque a galera pegava no pé. E de repente, né, só que tem aquela fase da adolescência muda e tal, começamos a cantar. E eu percebi que eu cantava muito parecido na época com o Frejá. Sim. Do Barão. Daí, sim, assim, mas nunca tentei forçar, sempre tentei cantar normal. E, meu, ficou esse lance, parece muito Legião. E acabamos que o nosso repertório já era parecido, então tem uma base forte de Legião. Mas nunca tentei, assim, vai lá e... imita o cara. Não. É totalmente natural. Né? E o Paulo também. Sim, o Paulo também tem o timbre de voz. Só que, meu, eu nunca fui muito fã de cantar. Sério? Até hoje. Tanto é que o CD novo aí, depois vai falar, o Paulo até canta umas músicas que eu fiz lá, porque... Poxa, mas por quê? Eu realmente, assim, tipo... Eu acho que ainda me falta estudo. Sinceramente, assim, por exemplo, eu gosto até assim de ouvir e tal, acho que canto até legal, mas assim, eu acho que eu poderia ter estudado mais para poder cantar. Não, poderia não, né? O tempo tá aí e tá ainda dá assim, tempo com mas, certeza. por exemplo, eu gosto mais de me dedicar a algumas outras coisas. Sim, mas a questão da curiosidade, por exemplo, a última brincadeira agora é começar a tentar entender o que é o teclado, a formação. Eu ainda tô naqueles pezinhos de galinha ali, mas logo chega lá. Não, então, é legal isso aí, cara. Essa questão, ela é bem deixa estranha. eu te falar uma coisa, o teclado ele vai te auxiliar na voz, cara. Com certeza. Com certeza. Então, por exemplo, até no CD eu já consegui fazer uma segunda voz ali, uma caminha e tal, mas realmente assim, se falasse, se fosse lá pra você levar à frente a banda e tal, e fazer sucesso cantando, eu não sei se... Eu ia precisar do instrumento, eu vou ter que ter o instrumento junto. Seu ponto de base é o instrumento. Eu gosto de tocar mesmo.
gosta Teve disso. um lance desse, cara, que eu fiquei sabendo, assim, já há muito tempo atrás, que parece que o Djavan tinha essa coisa, né? Violão, e ele era uma coisa inseparável. Aí ele começou, falaram pra ele, né? Deram uma direção, ó, tira o violão, tenta se soltar. E foi uma fase muito difícil de adaptação, mas ele conseguiu se libertar do violão. Porque tem isso, né? Você tira o violão, parece que tá faltando alguma coisa. Não, já tem muita gente. Se chegar lá na frente com cara, como que você vai fazer ali a performance, né? Sem aquela coisa costumeira, né? Eu acho que assim, não é regra, né? O cara que toca violão tem que tocar o violão dele. Mas eu acho assim, se o cara tá disposto a tirar o violão, ele tem que praticar muito sem o violão ali. Porque o cara fica perdido. Fica deslocado. Eu já toquei com gente que tocou a vida inteira lá no violão e pá, e chegou na hora de fazer um show que ele ia só cantar. Ou ela, não lembro. Não vamos citar nomes. Mas, cara. Porque a mão onde. Aí tá fica aqui, assim, né? Fica lá, avulso. Então mas assim, a galera, eu acho legal porque eu recebo bastante elogios. Eu lembro assim de os recitais também, por exemplo, de escola. O Celcinho fez muito recital, o Luciano mais recente legal. fez. Explica pra mim o que é recital. O recital, por exemplo, assim, eu estudava na escola de música. Então o professor reunia todos os alunos, né? E falava, ó, dia tal nós vamos nos apresentar. E ele colocava essa apresentação pública. Por exemplo, eu cheguei a me apresentar em recital no Centro Cultural, como que chama aquele... onde agora é o Senai. Tinha um nome, o CPEP. Ali tinha aquele auditório, né, legal ali. Bar da Praia, o Luciano... Somarte fazia, né, no Bar da Praia? Mas o Luciano, que nem por exemplo, o Somarte eu não lembro se chegou a fazer. Mas na época que eu fui aluno, foi Centro Cultural, cara. Sim. E o Celcinho foi bem legal, que teve um ano do recital... Que ele falou, Ricardo, se você quiser, vem com Simples Rebeldes. Deu essa moral. Olha que legal. Em vez... Daí, então, assim, foram se apresentando os alunos e, no fim, ele deixou a gente tocar com a banda e tal, né? Fazer essas coisas. Foi um momento bacana. Eu acho super legal, porque isso aí dá um puto incentivo, né? Você tocar pra galera assim. E aí vem... Eu tô sentindo falta disso nos meus alunos, que eu sempre ponho... como meta, né? Isso é uma meta e é um ponto de incentivo. E te força a estudar. Força, porque você... Porque a partir do momento que você põe data e põe repertório... É isso que eu faço. Só que correr atrás, a gente tá se adaptando, né? Agora, ao invés de a gente ter uma apresentação, né? Pessoal, a gente vai tocar tal dia. Não tem como, não tem público. A ideia é... tal dia a gente vai gravar um vídeo, vai gravar a gravação do vídeo, coisa e tal. Mas isso já ajuda, cara. Isso já é legal pra caramba, porque... Tem a dedicação, você vê o treino ali. Sim. E assim, quer queira que não, é um ponto de avaliação que vai te fazer a gravação de vídeo, né, cara? Vai ficar pra sempre. Legal, hein? Você viu ali, poderia ter feito isso, ou não, fui muito fera, agora vamos pro próximo estágio e tal. Você consegue fazer essa medida aí. Daí veio, né, meu? Acabou esse lance aí, a galera do Simples Rebeldes continuou e eu acabei parando. Só que continuavam as semanas culturais, então eu dava um jeito de participar. Às vezes com a composição musical, né? E às vezes com a composição escrita de um texto, tal, essa parte aí que eu sempre gostei também. Aí, veio a faculdade, e a faculdade foi assim, eu não tinha intenção de ser professor, eu tinha intenção de aprender a língua portuguesa adequadamente para poder compor. Caraca, olha, sério? A minha intenção era entender a língua portuguesa para poder fazer composição musical. Só que daí tem aquele lance, na hora que eu levei a sério mesmo a faculdade, quando eu fui fazer estágio, eu me encontrei na profissão, cara. Olha isso. Daí foi um divisor, assim. Sim. Eu lembro até hoje que assim, eu trabalhava no controle de qualidade de uma fábrica, cheguei pro gerente e falei, olha, do jeito que tá rodando a fábrica, porque trabalhava das 7 às 5. Falei, você não pode me dar a permissão de eu trabalhar no período noturno? Eu vou adiantar todas as peças, né, do dia seguinte, vocês deixam a lista, já deixo tudo certinho, né, distribuído lá. Aí falou, mas por que você quer trabalhar à noite? Falei, porque agora terminando a faculdade, eu vou conseguir pegar algumas aulas, começar a criar vínculo. Lembro até hoje, o cara falou assim, não, eu faço um acordo contigo, você vai embora, cara, você vai dar aula. Né? Se você tá tentando buscar isso, vai assim. Pode confiar, cara. Você não vai ficar sem emprego. E eu lembro disso, saí num carnaval. O último dia, assim, pra trabalhar foi na véspera do carnaval. 19 dias depois eu tava dando a minha primeira aula.
de substituição. Até falo assim, esse 19 perseguiu. Eu dei 19 aulas naquele mês. Caraca. Né? 19 aulas e tal. E segundo mês, cara, já dei 150 aulas. Putz. Manhã, tarde e noite, praticamente dentro de escola. Né? Aí então, como onde tudo começou. Aí, meu. A queda dos cabelos. Aí já foi o pezinho, porque você os finais de semana corrigindo prova. Então, daquela, ainda assim, por exemplo, foram 6 meses de aprendizado bem legal, porque assim, era muita substituição, então essa questão da correção era pouco que tinha, porque você acabava dando a aula de outro né? professor. Mas daí, eu dei muita sorte, cara. Em 2003, né, que comecei com isso daí, em julho saiu um processo seletivo, estudei. E passei no processo seletivo, passei em primeiro lugar. Parabéns. Daí, chegou no final do ano, saiu o concurso. Daí eu passei em segundo. Puxa vida. Mas, olha, era coisa de saber Perrenot, Emília Ferreiro, todos os... Caraca. Sabia de tudo, cara. Porque assim, você acaba... É como você vai fazer um vestibular, gás, né? Tava no gás ali. Tava ali, não, tem que buscar. Sim. E acabou que chegou em janeiro, primeiro lá, vou trabalhar, vou dar aula agora, não sei o que, chegou. A prefeitura fez um consórcio e convidou os professores do estado a continuar dando aula. Todos aceitaram, eu não tinha aula. Nossa! Daí criaram um tal de projeto leitura. O projeto leitura foi assim, então eu ficava como um professor suplente. Independente da matéria que faltasse professor, eu entrava com aula de leitura, na biblioteca, tudo. A substituição era aula de leitura. Então eu tinha meu conteúdo, eu tinha toda a aula preparada de leitura para entrar com biblioteca. Só aguardando, mordendo, né? Imagina, não, trabalhava praticamente todo dia. Sério? Porque quando não tinha o professor efetivo, eu entrava em parceria com o de português e levava alunos para ir... Então você tinha que estar lá em stand-by, sempre lá. Mas, trabalhava às vezes até mais do que se fosse efetivo. Porque além de fazer o meu trabalho de troca de livro, tal, aquela parte do projeto, ainda substituía os professores. E, daí foi o lance que deu o gancho para começar a introduzir a música na escola. Ai, que legal, cara. Porque daí eu tinha essa liberdade, eu não era preso a um conteúdo específico da língua portuguesa. Uhum. Então, como eu introduzia a leitura, trazia o projeto para a escola. E daí foi o lance mais interessante, assim, cara, porque eu vi 2 meninos tocando na escola. Né, o João Paulo. O João Paulo, ele é primo do Léo. O Léo tem feito uns showzinhos junto com o Felipe. Eu até toquei uma live com o Léo também. Ele canta esses Barões da Pisadinha, essa galera Léo? assim. Putz, cara. Léo Calou. Não vou. Talvez de nome. Aí, Léo. Ele é primo do Ricardo, que é do pagode. Ricardinho lá, o Rico Barbosa. O Rico, sim. Tá? Então, assim, acho que é primo mesmo. Não tenho certeza não, mas é da mesma época. Uhum. Então, assim, ele tocava, daí eu falei, esse menino sabe tocar, daí eu comecei a contar. E daí chamei já o Danilo Torres e o primeiro dos discípulos aí conhecido, o Felipe Dutra. Felipe Dutra. Daí o Felipe sabia, ele já fazia aula de teclado. Então a gente foi lá, comecei a montar aquela bandinha. E daí eu coloquei o projeto Música no Recreio. Eu dava aula só no recreio. 15 minutinhos? 15 minutinhos. Então, assim, os alunos com um pouco mais de habilidade, às vezes falavam assim, professor... E assim, 15 minutos de uma vez na semana. Porque era um dia. Um dia da quinta série, outro da sexta, um da série, da oitava e dia do pão, né? O dia do pão, sexta-feira. Dia do pão, aquele atropelo. Não tinha como tirar Ninguém ia trocar o dia do pão pelo... Eu não trocaria. Então, daí uma vez. E daí eu via aqueles alunos que às vezes falavam, professor, eu tô treinando e tal, consegui. Minha mãe emprestou um violão, era no começo a emprestar, né? Comprou o violão, raramente mais tinha. Eu falava, então, você quer ser monitor? Me ajudar a ensinar os outros? Não, quero sim. Tinha aluno que ficava no intervalo comigo. Eu não tinha intervalo. Eu não tinha intervalo. Sim. Mas eles também, às vezes, não tinham porque ficavam lá. Né? Então, por exemplo, em Guedes, o Felipe foi o primeiro. O Rafael Santana também começou. Né? Foi monitor por um tempo. E no São José era o Raul, cara. O Raul começou sendo monitor, tinha outros alunos também. Mas daí foi o lance de começar a mexer com a música. E essa galera aí, todo mundo hoje em dia toca. O Rafael já
enfim, fez faculdade comigo, formado Sim. em música, dá aula. Agora é mais especializado o Rafa no casamento, né? Ele trompetista. Cara do casamento. Tocando trompete. Depois conta o Jonas Brothers. Nossa, cara, depois tem que contar essa história, é muito boa. Então, Enfim, daí... o Raul hoje em dia também toca, né? Raul, professor de engenharia, também virou professor, não faz nada da vida. O Felipe Dutra ainda toca, então tem muita gente aí que seguiu mesmo, né? Então, daí, na carreira. dessa galera, tem muita gente que saiu de lá, assim. Que legal. Ó, o Rico chegou... O Rico também. O Rico, naquela época, ele não tocava, não. Eu acho que, não sei, não lembro exatamente se ele foi realmente da turminha de aluno meu, né? Mas tem, ó, o Rafael, o Felipe, o Samuel, são alguns que não levaram a música pra frente, mas assim, que passou sabem. por você, né? Você pegar um violão, Sim. colocar, sabe tocar. Tem a Tamires, né, que toca junto com a Com a Dani Dani Zanoni. Tamires? É, Ai, que legal. a Tamires, a Ingrid, a prima dela. Então, tem vários alunos que saíram desse projeto. Esse projeto legal. foi até 2007, 2003 a 2007. Né? Então, por quê? Porque depois eu virei coordenador. Então, eu só passava assim as folhinhas, né? Ó, esse daqui você pode treinar, esse aqui, ó. Que legal. Colocava. Então, de vez em quando, os alunos levavam lição de casa, assim, com isso daí. E foi um momento bacana, porque assim, eu trabalhava em duas escolas, na época, São José e eu de Guedes. E eu levava a galerinha da São José para se apresentar em Guedes. E vice-versa. Então, e dali saíram alguns festivaizinhos, por exemplo. Dali saíram talentos, por exemplo. O Maicon Godoy e o Christian do Valkyria. Sério? Eles começaram tocando lá, a oportunidade que eu dei na escola, cara. Olha, então, gordinho assim, só. Então, Que legal, pô. você vê a galerinha do rap, porque eu não fixava Não no segregava estilo. nada, né? Não, Tudo... ali. E daí, Quem do rap? o rap tinha uma molecada da São José ali, por exemplo, não sei se levaram à frente, mas, por exemplo, os gêmeos, que um tem um Opala verde. Eu lembro. Eles eram Um Opala verde com a roda acho que é da Casa do Norte, lá aquela galerinha. sim. Eles cantavam rap muito bem, junto com outros. Caramba, eu não sabia disso. Tinham galerinha do sertanejo, do raiz. E tem uma coisa que eu fiz, cara, que eu fiquei até contente de ver aqui, que eu não dei bola fora, porque foi de curiosidade. O Carlos Bicalho falou sobre afinações, né? Sim. E eu tive alunos com até paralisia de mão, assim, coisa, e eu afinava para dar uma nota, pro cara prender a mão e conseguir tocar. Sim. Então, assim, até nessa parte... Acessibilidade pra caramba. Né? a gente conseguiu colocar. Então foi essa fase, foi Você bem levanta legal. bastante essa bandeira, né, da acessibilidade. Você chegou a fazer um curso de Libras, né? Você Eu fui intérprete Libras. Intérprete por um tempo na FAGE, né? Acompanhei o aluno, né, sobre isso. Hoje eu tô um pouco destreinado, né? Porque você acaba parando de conversar e acaba perdendo mais. Cara, porque eu tive legal. uma aluna, e eu não conseguia me comunicar. Daí eu falei, não, eu tenho que aprender, porque se você receber outro aluno, eu quero saber. Já tem que estar pronto. Eu já gosto de falar, né? Tive que aprender a falar até com quem tinha dificuldade de falar. Eu fiz uma aula disso aí na faculdade, mas, cara, enfim, né? Foi uma aula, um curso, uma matéria. Não, então, assim... Não foi específico. Então eu nem lembro mais nada disso aí. Foi um momento bem interessante. Então eu fiquei de 2007 a 2012 como coordenador na escola. Então difícil envolver esses projetos. A não ser que eu coloquei uma rádio na escola. Olha Coloquei aí. uma rádio na escola. Então, assim, a molecada fazia programas de rádio. Era um barato, cara. Olha isso, Barato. cara. Os recitais, como eu falei que apresentei fora, eu levava a banda pra eles tocarem junto. Então a galera sempre Rebeldes me ajudou bastante. O Chuck, o Paulão, né, e o Beto, eles iam lá. Depois a própria escola eu formava ali mesmo. Sim, começou a formar ali a banda comecei da a formar ali, banda da escola. Daí foi legal que até você conheceu também a professora Rita também, né? Sim, ela Rita acabou conduzindo, levando à frente, enquanto eu acabei me ausentando dessa parte, né? Então começou aqui, né, no Nacif. Isso. Depois E aqui foi nós, né? Aqui foi, já foi eu, foi o Dan, um amigo meu. A galera daqui, enfim, aí ela tinha esse projeto musical, a gente chegou a gravar um CD. Como que é o sobrenome da professora Rita de Cássia. De Cássia.
Alves Brito. Brito. Eu lembro o sobrenome dela inteira. Já ouvi falar dela, mas eu não... Cara, a Rita a gente vai trazer ela aqui também, que ela tem muita história, é, ela tem uma puta bagagem também. Foi bem legal, assim, que ela deu sequência, ela vai pra cima mesmo, ela põe a molecada pra brincar. Cara, a gente gravou um CD, cara, com a escola de 8ª série, lá no Marquinhos da Arca, mas não era da Arca, né? Ele tinha um estúdio aqui perto da 2001 ali, você chegou lá. E, cara, a gente gravou um CD, foi muito... uma experiência que, tipo assim, nossa, vamos gravar um CD, foi muito legal. Tem o CD e gravamos acho que 2 músicas, acho. Foi bem massa. Assim. Imagina, cara. Aí rolou o seguinte, né? Passava as fotos e a música de fundo. Nesse meio termo aí, em 2003, 2004, nós gravamos o primeiro CD, que era o CBS, com o Xandão e tal. Fomos lançar ao vivo e tal. E repercutiu bastante. Daí ficou ali, eu tinha alguns projetos. E daí 2009 foi onde eu te conheci, né? Que daí veio o Dr. R9. Dr. R9. Dr. R9, né? Agora que eu vi uma foto no Facebook sua e do Raul. Do Raul. Nossa, Dr. R9. Aí vocês colocaram 2 fotos, né? Uma antiga e uma atual. Não lembro, acho que foi. Mas foi muito tempo atrás, o cara. O Dr. R9, até por causa assim, eu sempre tratei, né? E aí, doutor? Daí virou o Dr. R de Ricardo e Raul e 9 que era... Não, é a 9ª letra do alfabeto. Não. Mas na verdade, uma vez o Ricardo chegou pra mim e falou assim: então, Dr. R9, mas assim, Ronaldo estourado no Corinthians. 2009. Ronaldo no Corinthians. E corintiano fanático, eu sou São Paulino. Não, então, ó, mas a gente pôs Dr. R9, mas não é por causa do R9 do Ronaldo, não. É porque é o Raul e o R e o 9 da letra do alfabeto, que era o I do meu nome. Não, relaxa, eu até eu entender que era o Ronaldo. Não, era R9. E daí teve o lance da formatura que nós fizemos, né? Fizemos a formatura. E daí o professor Juliano, de artes, né? O professor Juliano Ohara. Juliano japonês, né? Isso. Ele tocou junto com a gente. E até começamos a formação ali do Dr. R9. Chegamos a tocar, assim, por exemplo, na praça lá. O primeiro Música na Praça. O show do tiozinho. Cara, 2009, né? Teve o Música na Praça. Que, naquela época, o Música na Praça... no quiosque lá, no Coreto? Então, dessa mas vez... Na frente da igreja mesmo. Foi na frente da igreja. Porque foi o primeiro. Na escadaria ali? Foi o primeiro que a gente fez. Se eu não me engano, não sei se teve gente que tocou na manhã, mas nós tocamos à tarde. Sim. Ou seja, o que tem sábado à tarde na praça? O tiozinho. O tiozinho bêbado, a feira já desmontou, o cheiro de peixe. Pomba ali. Cara, aí, nossa, foi muito engraçado, cara. A gente tocando assim, cara, e o tiozinho curtindo do lado. Nossa. Só que de repente já começou a pegar pilha. Então ele chegava assim na frente do outro e... Não! Daí chegava o outro. Nossa, começou a atrapalhar a gente. Com certeza, cara. Daí ainda tem um vídeo no YouTube lá que é Dança Tiozinho, que é a Legião, né? A gente tá tocando Legião, né? Eu sei, tô tocando Eu Sei. Cara, ó, bateu uma saudade agora, hein, da feira de sábado. Nossa. Aqueles eventos. Eu cheguei a tocar com o Celcinho ali no Coreto, cara. Tocamos muito no gostoso ali, hein? Sábado de manhã. As pessoas, às vezes, o pessoal de metrópole não tá acostumado a essa vida que a gente leva no interior. Mas é muito gostoso, cara. Levantar de manhã assim e comer um pastel na feira, uma pamonha, ouvir um sonzinho ali. Muito bom, cara. Eu gosto pra caramba. Daí começou, né? A gente fazia direto, assim, mas várias vezes fizemos o Coreto ali, né? Daí tem o lance da Bunker, né? Que nossa. Foi um lugar que era um... Ali perto da Nova Jaguariúna? Isso, aceitava um rock and roll. Ali, cara. Aceitava um rock and roll. Underground do rolê. Eu toquei ali? Hangar 51, Hangar 59, do pessoal lá da Posse, do Marquinhos, do Janderson, do Endrigo. O Janderson acho que eu sei quem é. Então, daí ali a gente começou... Fomos lá fazer o primeiro evento do primeiro evento ciclista, né? Como teu cara passeio ciclista. Essa é muito bom. Passeio ciclístico. Não, vai ter mais de 100 ciclistas. Você tem 50 ciclistas. Vai ter tudo isso de ciclistas lá. Pô, legal, né? Um sábado de manhã, né? Tipo um meio-dia, 1h, coisa assim. Já iam lá pra comecinho da tarde, Só que a galera não comprou a ideia de ir lá, mano. Foi meia dúzia só. Não foi nenhum, foi pouco ciclista, a gente tocou pra
Uma mesa, duas e tal. Mas daí foi legal, porque o Gustavo curtiu, né? E falou, não, vou arrumar outros esquemas pra vocês. O bom é que quando o evento é ruim, a gente faz tipo um ensaio, né? Mas não tinha passar repertório, né? Não, a gente... Não tinha essa, a gente queria tocar, né? Sim, montou, cara, vambora. Sim. Até eu falava, um dia eu ainda consigo um show que pague cachê. E naquela época eu tava começando já a tocar com outras bandas e fazer as coisas. Eu lembro que a gente ensaiava todo domingo de manhã, né? Aqui em casa. Sim. Então todo domingo de manhã era sagrado. Até o dia do choque, né? Não lembro. Não lembro? Não lembro. Igor, quer uma água? Sim. E eu com a mão na guitarra aqui fui pegar o copo. É verdade, Nossa, cara. os dois pularam. Verdade, cara. Deu uma corrente ali, passou o negócio. E aqui em casa tinha um negócio muito curioso que era o seguinte. Eu tinha umas galinhas aqui no fundo. Tinha um galinheiro. Cara, nesse galinheiro tinha uma galinha. Que ela tinha um topete gigantesco, assim, um black power, white power, né? Que era um topete. Penachos muito louco. Cara, um negócio muito louco a galinha. O Ricardo viu a galinha, cara. Eu não conseguia mais ensaiar, cara. Não vai ser só risada. Eu só olhava pra galinha, mano. Sério? Na hora eu falei, não, vamos fazer uma música com essa galinha. Da galinha. Eu fiz, cara. Fez a música. Já saíram 2 tributos, né? 2 tributos. 2 tributos, live Galinha Elvis. Fizemos uma live aqui em casa, né? Como que é o nome? Galinha Elvis? Galinha Elvis. Porque o topetão parecia do Elvis. A gente fez nós fizemos uma live na sua casa, né? Num dia que tava muito frio, né? Nossa. Cara, tava muito frio. Não, começo da pandemia, isso, né? Isso. Bem no começo. E nós fizemos uma live aqui, foi você... E o Raul. E o Raul também tava? Sim. Não lembro, acho que... E aí a gente tocou essas músicas, cara. E tem essa daí, ó. Tem uma letra assim... Totalmente emocionante, né? Nossa senhora. A tradução... que é em inglês ainda, Galinha. A única música que eu canto em inglês. Não, você tá pensando que a gente The Little Pigs Die. The Little Fishes Die. Eu vou traduzir pra você. O porquinho morreu. O peixinho morreu. Vai, então. Tradução simultânea. The Little Pigs Die. O porquinho morreu. The Little Fishes Die. O peixinho morreu. Very Animals Die. Ixi, agora fudeu. Muitos animais. Mas essa tecla SAP aqui peraí. Meu inglês eu esqueci lá na Noruega. Eu não trouxe pra cá. Eu sei que no final tudo morreu, mas a Galinha Elvis está viva. Caraca, a tradução era essa. E reggaezão rolando. E aí a gente emendava no meio do Você é algo assim. The Little Fish da... Que porra de música é essa aí que os caras estão cantando? E daí chegava o refrão, né? Nossa, meu, a galera tinha um pó. Tinha. Isso aí tá gravado ou não? Tem. Cara, eu vou pesquisar, preciso pesquisar isso. E com essa banda a gente chegou a gravar um CD, né, Ricardo? Com as suas composições. Só que aí ficou suspenso, né? Esse CD foi bem complexo, assim. Foi bem difícil fazer. Por várias questões, né? Uhum. Grana, questões logísticas mesmo. A gente gravou lá no Patibus, lá no Rafael. Eu lembro que quando eu fui gravar bateria, cara, eu não tinha pego as músicas. Se você prestar atenção às músicas, cara, aquilo foi tipo assim, eu sei lá, né? Depois daquela eu falei, cara, eu acho que beleza, já dá pra encarar alguma coisa aí. Porque eu cheguei, era fone no ouvido, pá. O Ricardo só tinha gravado a guia. E tem uma virada sensacional de Simples e Rebeldes lá. E foi assim, ó, não conhecia. A única música que a gente tocava mais era o Simples e Rebeldes e acho que o acróstico lá. Um Novo Dia. Tocava também bastante. Aí, fone, vamos lá, agora é a música tal. Pá, 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 1, 2, 3, vai. E, mano, o que eu vou fazer? Pá, sair tocando. Um take cada música. Um take. Bom, cara. Um take. Juro Muito por Deus. bom. Teve uma música que... era uma música que era isso aqui, ó. Pum, 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 pá, pum, 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 pá, que eu queria fazer pedal duplo e não conseguia. Fazer tudo no bumbo. Aí essa eu tive que voltar. Que aí eu fui fazer nos dois filmes. Pra alegria do técnico de som, já pensou? Não, cara. O Rafael lá, o cara que Caraca, rapaz. ele, bicho, foi... Passou, vambora, vamos pra próxima. Ó, você ouve hoje, né? Você vê muito defeito. Mas, cara, tipo assim, foi 2012. Ah, por aí. Cara, sei que, tipo assim, pra mim, que eu falei, porra, gravei tudo, vambora, já é isso aí, vambora. E fizemos, foram 8 músicas, né? Se não me engano.
Ali, 6 músicas. 6 músicas. 6 músicas. E... A gente ia até fazer 10, mas eu falo, não, vamos parar. Nossa, Que foi um perrengue pra pagar tudo. É. Foi doido. Eu não trabalhava, eu tocava, então, enfim, tocava na praça, né? Então eu ajudei como eu pude, o Ricardo bancou a maior parte, enfim. Nessa época saiu aquele, acho que o showzinho mais legal que o Dr. R9 fez foi um que colocou uns instrumentos de sopro. Verdade, cara. Fizemos assim um repertório, a gente criou um repertório só pra aquele show. Então, tinha Paralamas, tinha... Seu Cuca. Tinha Djavan, Seu Cuca, que era só músicas que tinham... Tinha o sopro. O sopro. Metais e a galera, o Rafael com... O Geraldo. O Geraldo hoje em dia, você tem que ver o trampo que o Geraldo tá fazendo, cara. Geraldo Barbosa. Ele, barbudão, tá parecendo um Buda, cara. Ele tá fazendo uns trampos de folk. Ele vem tocar direto no botequim aqui. Cara, ele senta em cima de uma caixa, toca o bumbo com uma perna, a caixa com a outra, gaita, violão. Nossa! Puta som, cara. Você já deve ter visto ele aqui, mas não conheceu. É difícil muito sair, tempo, né, cara? Sabia daí de professor. Imagina. Mas ele vinha tocar aqui direto, ele me chamava. Eu fui uma vez ver lá. E, cara, o Geraldo fez trombone, né? Naquela época, tocou gaita também, ele toca muito bem gaita. E tinha uma menina no baixo, lembra? Acho que era a Maiara. Maiara, uma menina lá de Pedreira. Não, nesse foi o Foi o Cinei? Jucinei. A Maiara foi um outro. Foi um outro. Era só na escola. Ah, legal. O Raul e a Maiara. Entendi. Né? Então, assim, que também, assim... foram tantas, né? Toquei bastante. E, assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi puxar a molecada mesmo. Por exemplo, no Centro Cultural, teve vez de fazer lá um dia de consciência negra e tal, apresentação, levei a molecada pra tocar blues lá, cara. E, tipo, molecada da escola mesmo, os alunos, assim. Sim. Foi bem legal. E daí vem a outra fase também, né? Que eu fui professor da Escola das Artes, né? Não, mas sabe o que eu lembrei aqui? Por 2 vezes. Antes de você entrar nesse assunto da Escola das Artes, antes da gente gravar CD com essa banda, você lembra disso? Olha a bomba, gravar um CD, umas músicas na casa do seu pai. Sim! Audacity, pra quem não conhece, é um software de gravação. Cara, quem nunca passou pelo Audacity, velho? Audacity lá. E, mano, beleza. Os caras gravaram violão, né? Gravaram guitarra, vamos gravar bateria. Mas, mano, não tinha interface de gravação. Era plugar no P2 ali, né? O microfone sair cantando. E aí tinha um teclado. Eu falei, putz, cara. E agora? Drum kit. Aí o bumbo aqui. Mano, foi isso a gravação, cara. Eu tenho isso daí ainda. Chimbal, caixa, bumbo, fiz tudo ali no teclado, a batera. Eu tenho esse arquivo ainda. Cara, eu tenho no computador. Deve mando pra você. Eu acho que o Raul me mandou isso, mas faz muito tempo. A gente gravou uma música, 2? Brincamos uma tarde inteira ali. Tinha até um pianinho, né? Tinha um pianinho. Nossa, cara. Mas isso foi a nossa primeira experiência de gravação que eu tive foi nisso aí. Então. Legal. Daí vem essa parte aí da Escola das Artes. Eu fui por 2 vezes professor da Escola das Artes. A primeira, ainda quando era por núcleos, né? Não tinha um local igual hoje tem um espaço e tal. Então eu fui professor lá em Guedes mesmo. Lá hoje agora tá com outro departamento lá. Mas aquela estação. Ali, né? Eu trabalhei lá também, né? Você lembra? Acho que foi 2010, 2011. Um projeto, eu fui estagiário da prefeitura de música e eu fui pra lá fazer um trabalho musical com as crianças. Cara, fantástico. Legal. Fantástico, muito bom, hein? E eu lembro de você na escola lá, cara. Isso, também. A gente fazia, depois ia era pra um projeto escola. Período integral. Igual era na escola do Biso lá, eles fizeram lá. Cara. Nessa época tinha italiano, pra molecada aprender, você ia com música. Isso. Tinha o Juliano com desenho e tal, né? Muito gostoso. Foi bacana. Que época maravilhosa, cara. E daí, assim, foi aonde realmente eu precisei criar métodos para ensinar de acordo com a molecada. Por quê? Porque até, como a gente brincou, o lance de ser canhoto não teria problema se o meu instrumento fosse canhoto também. Sim. Né? Mas, então, visualmente, 2 coisas aconteceram. A primeira foi que eu aprendi a tocar do lado destro também, pelo menos fazer acordes, coisas, para poder mostrar para a molecada.
E a segunda foi que a molecada acabou tendo que... decifrar os códigos. Não, aprender sem ficar preso em olhar na minha mão. Porque cara, se eu olhar no espelho, ou se eu olhar na câmera, eu não consigo identificar o que eu tô fazendo ali, olhando. Ficou meio automático. Porque assim, por exemplo, do jeito que eu olho aqui, eu tô fazendo a mesma coisa que o Décio tá fazendo lá. Sim. Né? Cara, esse espelhamento é difícil, hein? É complexo. Então, só que assim, por exemplo, daí, às vezes sacanagem mesmo nos ensaios, tava lá a música, por exemplo, um Ré, um Lá e um Sol. Daí eu ia lá e fazia aquele um Ré bem, já um outro torto, shape, né? outro Torto. shape, outro Aí a galera shape, fala, daí a galera fala, será que é isso? mudou a música? E fora, e assim, essa questão do instrumento ali, eu tive um problema muito sério, que era volume, né? Então me fita. Tinha que colocar fita, porque assim, como o instrumento é ao contrário, você os batia botões ficavam, durante a música você falava, cadê a guitarra? olhava, tava procurava- com pedal de procurava o expressão. culpado, né, ou mexeram na mesa e tal, não, era eu mesmo com o braço aqui, ó, que abaixava o volume. Botava fita, né? Eu lembro. Então eu tinha esses percalços, mas foi um momento muito legal. E por último, uns 4 ou 5 anos, eu voltei para a Escola das Artes, já com essa estrutura que tá aí. Nós fizemos um grande recital ali. Foi até um momento que eu participei, né? nós convidamos músicos assim para compor a banda, os professores se juntaram e foi uma noite assim que foi, eu acho que assim, pelo menos se deixei uma lembrança boa na Escola das Artes foi aquele momento, porque nós pudemos assim colocar a molecada naquele palco do teatro ali com a banda toda montada atrás para eles chegarem. Já pensou? E para quem é aluno, cara, você tem um respaldo. Quando que em outra situação ele teria o respaldo de uma banda completa ali para tocar? Então deve ter sido muito bom, hein? Eu lembro que assim, até na época eu falei assim, ó, eu preciso do recital, eu fiquei martelando assim durante quase um ano pedindo, né? Falando por que não? Porque tem o aluno, ele precisa mostrar o que ele aprendeu, ele precisa ver que pode ser assim. E daí foi uma questão do tempo também, porque assim, por exemplo, eu tive que até juntar alunos em apresentações por causa que realmente o tempo não dava muito pra... aluno, né? Teve... Mas foi muito legal. Os professores foram muito parceiros, que tipo assim, eu levei violão, o outro levou, para os alunos poderem usar plugado, tudo, né? Sentir aquela questão, você vê né? aquela tremedeira, você só, tipo assim, você sabe, vai, agora é na calma, né? Cara. Colocar colocar aluno para solar. Isso a pessoa leva pra vida, cara, porque é um momento de tensão, você saber lidar com isso, então a música ajuda muito, cara. Por exemplo, tem pessoas que são muito tímidas e o instrumento, a música ajuda a pessoa a se abrir um pouco mais. Te dá um autocontrole, né? Autoconfiança também. Cara, se a gente for falar dos benefícios de música, a gente fica aqui o ano inteiro, né? Porque, cara, e assim, é o que eu falo, cara, a escola de artes hoje em dia, hoje em dia não, né? Enfim, hoje não é mais parâmetro pra nada, que a gente já tá numa situação que a gente não tem nem como fazer nada. Pandemia, tudo parado, né? Mas cara, esses esquemas de recitais, cara, eles são coisas que tem que acontecer, tem que estar no planejamento da escola, né? De qualquer escola de música. Porque, cara, eu vejo isso pelo meu trabalho lá no Guri. O Guri tem que ter O Guri antigamente tinha 1 milhão de apresentação. Hoje em dia eles já limitaram para 2 a 3 no semestre. Então, é aí que tá a motivação. Nós temos que... O nosso ponto de partida é aqui e nossa chegada é ali. Você vai ter que estar tocando até lá. Vai estar tocando o quê? Cara, uma nota num acorde, por exemplo. Né? Você vai estar tocando um ritmo. É ali que a gente vai chegar. Isso você delimita os patamares, exato, né? Sempre em progressão. Isso aí você consegue... mensurar. Isso, entrega, avaliar os alunos. Exatamente. E outra, quando o cara chega, ele fez um negócio super simples. Super simples. Mas ele consegue fazer... E ele faz bem ali, né, no recital, na apresentação, cara. E você fala pra ele que ele fez bem. Cara, foi show de bola, foi... Cara, isso é um estímulo, moleque incentivo, cara. Fantástico. Não, próximo você já nem precisa falar muito, né? Nesses últimos anos aí, devido à pandemia, acabou essa
teve essa paralisação, mas eu estava na escola do Biso, né? Sim. Ensinando os alunos de 1º ao 5º ano Olha a que tocar. legal. E tínhamos esse mesmo processo de recitais ali. Então, por exemplo, fechamento de semestre, fechamento do projeto da escola, tinha apresentação lá. E assim, a escola foi muito parceira, cara. Por exemplo, ela tem aquisição de violões. Olha só. E fora que que os pais já incentivam a comprar também. A última apresentação que eu fiz no ano passado, 2º aninho, cara. Tinham 16 crianças tocando juntos. Teve uma que eu fui. Não foi essa, não mas foi teve essa, uma que foi eu uma fui. anterior, Mas assim, é bem legal. E, por exemplo, aí é uma coisa que eu gosto de até falar. Por exemplo, pensa bem, 16 alunos no 2º ano tocando. Então você fala assim, todo mundo consegue tocar. Do jeito que eu mostro, eu não, por exemplo, eu não domino a música. Partitura, pouco sei ler. Mas assim, eu tenho alguns esquemas que eu consigo fazer com que o aluno Sua metodologia. Conte. Sim. Ele sabe contar até 4, vamos dizer assim. Então, aquela coisa assim, ó, por exemplo, às vezes, vai lá, já vi coisas de alunos que procuraram, o professor foi me ensinar e eu não consegui pegar o ritmo dele. Eu falo, não esquenta com o ritmo, vamos treinar essa mão aqui, e depois ela vai fazer sozinha, daí você treina a da batida, Sim. que daí a gente vai por parte. E você vê que nesse esquema de não desistir dos alunos, às vezes você encontra o talento naquele que você, de cara, o cara não sabia nem pegar o violão. Sim. Né? Então, consegui colocar bastante nessa parte aí, e sempre assim, com parcerias também, cara. Porque, realmente, por exemplo, né, o Igor já citou que foi lá, sempre consegue essa parceria dos colegas de levar. É legal, né, cara? Eu gosto. Eu sempre quando... Até sempre quando eu pra eles pude- verem também, né? Por exemplo, tá ali falando, nossa, Tem uma mas olha, referência. tem uma bateria. Esse né? foi aluno igual... E é um Uhum. ciclo. Exatamente, cara. Eu acho que a gente não pode quebrar esse ciclo. Sim. Porque um dia a gente recebeu uma oportunidade, Claro. um dia a gente já foi ajudado. Então agora que a gente tem uma posição de poder incentivar outros, a gente tem que se colocar à disposição. Cara, sempre quando eu posso, que nem aquele convite lá do teatro, eu topei na hora, né? O lance, sempre quando você chama, que eu aquele dia foi uma correria danada, que acho que eu tinha outro show. É. E eu, tipo assim, gente, vamos tocar. Tocou, montou a bateria, joguei tudo no carro e parti pro show que eu tinha em Campinas. Por exemplo, você nunca negou, o Raul nunca negou, Sim. o Felipe nunca negou, Legal. porque eles, por exemplo, começaram num projeto desse Lógico. também. Sim. Então, Exatamente. e eu fico muito contente, por exemplo, eu vejo, e eu tenho noção, por exemplo, o Rafael hoje é um músico muito melhor do que eu. O Raul é um músico muito melhor do que eu. Mas isso não me causa, tipo assim, eu não vou ensinar algumas coisas, Sim. porque eu preciso deixar isso aqui guardado. Eu já tenho Não é isso, né? minha particularidade. Sim, Nem eu me entendo quando eu olho, quando eu tô tocando. Então, assim, por exemplo, é bacana você ver que a música transforma essa vida. Com certeza. Né? Com Por exemplo, teve muito aluno que melhorou o comportamento ao poder participar de projeto na escola. Né? Sabe o que eu vejo? A música, o violão, o instrumento, ele impõe a disciplina e a concentração. E automaticamente essas crianças que dão trabalho são crianças totalmente imperativas. Eu sofro brinco, né? Que assim, né? No Guri nós temos o seguinte, nós temos aula em pedreira, lá nós temos aula de violino, de trompete, de flauta, violoncelo, contrabaixo. E, você pega lá o aluno imperativo, vai querer fazer Guri, aí vai lá, pega o violino. É um instrumento super sensível, né? Exato. Precisa de pra uma certa delicadeza, né? São semanas, meses para você aprender a segurar só a empunhadura. Aí beleza, o cara não dá muito certo ali, ele já mete o pé, não quero mais, aí põe lá pra flauta. Aí ele já não consegue a flauta. Aí ele vai pro trompete. Aí chega um momento que chega em mim e fala assim, olha, não dá mais. Ele tem que ir pra percussão. Aí é ali que o cara se encontra, né? Porque... Às vezes o cara é bruto, o cara quer aquilo. Mas extravasa depois vai... Então, o que aconteceu foi isso. Aconteceu muito isso. Aí ele vem pra percussão, pá, faz aquele corre ali de percussão. E aí ele vê que ele... Poxa, por que no próximo semestre você não tenta voltar pro instrumento de sopro? Deve voltar. Exato. E aí ele já vai estar mais disciplinado e ele acaba expandindo pra essas coisas. E, cara, enfim, né? Música na escola, eu acho que assim...
é lei já, mas ainda a gente peca muito, principalmente, Ricardo, eu acho que principalmente na formação de professores. Capacitação. É porque às vezes, assim, por exemplo, tem essa questão, né, por exemplo, de fazer a música e tal, mas a didática conta muito. Demais. Né? A maneira de você passar, a maneira de você interagir, e até assim, de estagiar o aluno dentro daquele nível. Sim. Nivelar, por exemplo. Você começa essa daqui. Tem aluno que já, não, eu quero tocar aquela música. Não, aquela lá ainda não. Vamos fazer essa daqui. No próximo recital você faz. Mas você vai ter que treinar. Porque às vezes você vê ali, o cara fala, não, eu sei a música. E sabe. Só que ele não se esmera. Mas tem que ter essa hierarquia, né? Não, às vezes ele não se esmera para poder chegar. Daí fala, professor, eu não ia tocar essa. Fala, se você treinar, vai, porque a galera ali se esforçou para estar ali. E eu digo mais, assim, né, a música, esse ano eu tô mais presente na escola, né, na escola regular, e, cara, a música como matéria mesmo, né, cara, como você estudar música, não só tocar a música, mas estudar, entender a linguagem, entender a história da música. Exatamente. Cara, é uma matéria como qualquer outra que, tem a importância. Tem muita importância, cara, muita importância. Acho que é muito legal. Outra coisa também que eu lembro, e na época que eu dava aula nas escolas, muita criança que não sabia pular corda. Porque não sabia, não tem zero de ritmo. Então você mostrar pra criança aqui assim, ó, olha só, e não só criança, pré-adolescente, adolescente, falar, ó, conta, 1, 2, 3, 4, esse espaço aqui que você... Cara, eu fiz muita criança pular corda, justamente entender o tempo. Então eu associava a música com essa pulsação pra pular corda. Música e movimento, tem tudo a ver. Música e movimento. Incrível. E acho que é assim, essa questão do roteiro de passar, acho que só faltou falar da BR-340 mesmo, né? A banda atual do Ricardo. E do Black Power. O Ricardo, por que Black? Ricardo Black. Por que Ricardo Black? Bom, o seguinte, essa tipo assim, é uma história triste na minha vida hoje. Porque quando eu mudei pra Jaguariúna, né, adolescente, ali aquela fase que você chega na escola, o cara já olha pra você e fala assim, você aceita apelido? Tinha isso? Você aceita apelido? Já tá na roça. Já se lascou. Daí, bullying 100%. na hora. Eu entrei, apelido? sem brincadeira. Juro pra vocês. Eu entrei na escola, estudei 6 meses na escola Sada, na São José. E lá foi uma beleza tal. Na educação física, partiu uma brincadeirinha lá, né? Do que eu pulei lá, jogando handball, parecia um urso, não sei o que, os caras. Beleza. Passou, mas cheguei no Nacif, primeira coisa, sem brincadeira. Entrei lá, o professor, pode sentar ali e tal. De repente, você aceita apelido? Falei, o cara nem perguntou meu nome. Caramba, mano, o cara nem perguntou meu nome. Você toma água e um apelido? Daí eu olhei assim, né? Falei, olhei onde eu fui parar, né? Cheguei assim, falei, mas se não for ruim, falou, não, é Black Power. Eu falei, mas o que significa? Eu nem sabia. Não, é por causa do seu cabelo, né? Tinha o cabelão. Tinha o cabelão, Black Power. E, pra ajudar, bem na época começou a passar a série dos Jackson's 5, no começo dos anos 90 e tal. E daí ficou Black, Black, e ficou Ricardo Black. Eu acabei assumindo porque, os amigos não conheciam. Sem brincadeira, Sério? teve uma vez, essa história eu falo pra a galera, acha que é mentira. Mas assim, daqui do Nacif, tinha o Ricardo, que é o Ricardo Heller, que ele é um padeiro na Gotardo. A gente chamava ele de João de Deus, tal, João. João de Deus é pesado, hein? Chama de João de Deus. Hoje em dia hoje virou um insulto. Mas era João. Tinha o Emerson Ricardo, né? Que era o escurinho. Eu, o Black. O outro, o Moretti. E o outro, o Ricardo. Teve muito um momento... Ricardo. E fora depois o Calopsito e tal. Então assim, de repente teve um dia que a gente tava sentado assim, daí eu cheguei e falei, O que é o Ricardo aqui, né? Falou, Ricardo, falei, você também chama Ricardo? Aí ele falou, tal. Todo mundo chamava Ricardo ali, mano. Aquele meme do Homem-Aranha, né, apontando assim, né? Quantos Ricardos tinha? Tinha 5 naquele momento, cara. A gente tava em 8, 5 eram Ricardo. Cara, na minha vida eu só encontrei um Milton, só. Né? Que é o técnico de som. Não, esse acaba sendo o segundo, mas eu trabalhei com um cara que chamava assim. Olha só. Então naquele momento assim, tal, e a galera não sabia como chamava Ricardo, porque era Black, né?
E daí, quando chegou o lance da banda, eu incorporei Ricardo Black, assim como o Paulão era o Chuck, tinha o Betão, né? Ramones, né? Ninguém tinha nome, né? Todo mundo só nos apelidos, né? Só ficou E daí, assim, essa é uma tristeza, porque do Black Power não sobrou nada, só o nome. Né? Até tem uns alunos lá que, por exemplo, tô dando aula agora pros filhos dos alunos já, né? Sim. Já tô na segunda geração. Caramba, daí falava assim, meu pai estudou. Estudou com você. Eu falei, naquela época eu tinha cabelo. Tem essas coisas. Né? E a banda agora? E a banda, BR-340, né? BR-340. É o Simples Rebeldes, mas com essa nova roupagem. Trocou o nome, vocês acharam interessante trocar? Não, na verdade, o Paulo, ele é radialista, né? E ele teve o programa BR-340 na 105 aqui de Jaguariúna. E daí, na época, com esse projeto, as bandas estavam paradas, assim. E ele lançou, né? Pra fazer esse lance de tocar e pra não usar os Simples Rebeldes e tal. Né? Falou, não, deixa lá, faz parte da nossa história, vou começar de novo. E começou. Ele, o Guilherme, que toca na guitarra hoje. Na época o Daniel, que acho que foi seu vizinho aqui. Daniel, que é daquele banda Onanas, agora. Caraca, não vou lembrar. O irmão do Valdir, eles moravam aqui. Tá. Sei. E... Nossa, faz tempo que eles se mudaram aqui. Nossa, porque na minha época ele era aqui, né? E ele era o baterista. Sim. E tinha o Ramones na guitarra. O Ramones deu um problema de saúde, ele não podia mais se apresentar assim, né? E daí os caras foram lá e me convidaram de novo, quer voltar lá? Eu falei, vamos tocar, agora já dá pra brincar de novo, né? E acabamos aí com esse projetinho de falar, a gente queria gravar o CD e tal. Falei, na época eu fiquei meio receoso, falei, não, deixa lá, né? Experiência de CD já foram. De gravar e tal. Não, mas conversamos com o Luciano e eu fui conversar com o Luciano lá no Casulo, né? E daí gostei da proposta e tal. Fomos lá e, demorou. Fomos fazendo devagarinho e tal. Né? Ficou aí acho que uns 4 anos a gente foi brincando, trabalhando, né? Fazendo passo a passo esse CD. Então são 5 músicas que eram do Simples Rebeldes, aí, estão naquele primeiro CD, mas com uma nova roupagem. Assim também, nova roupagem, afinação um pouco mais adequada, porque assim, não era problema do estúdio, o problema era a gente que não sabia mesmo. Né? Por exemplo, eu fiz a música lá em Ré, mas na verdade eu tinha que ter cantado em Fá. Sim. Então assim, depois do estudo você acaba aprimorando. E 5 mais novas, né? Até tem da parte do Doctor lá, né? Daquela época, e tem uma ou outra um pouco mais recente. Mas assim, ficou um bom trabalho, ficou bonito. Por exemplo, é lógico que eu sou suspeito de falar porque é meu, mas assim, se você pôr um CD dele no carro, você não vai pular música. Sim. Você vai ouvir. Né? Então assim, não vai ter... Eu não vejo assim, aquela é preferida, tal, assim, que eu só vou ouvir ela. Sim. Né? Então, assim, um CD é um trabalhinho bacana. E a galera que escuta fala, não, isso daí é Legião. E tá onde? Tá no YouTube? Tá no Spotify? Spotify, Deezer, tá aí nos Banda plataformas. BR-340. Aproveitando, passa suas redes sociais aí pro pessoal. Banda BR-340, porque acho que os domínios, né? Tá aí, tudo lá, né? Porque daí eu tenho no Facebook, YouTube, no Instagram. O Instagram a gente não alimenta tanto não, porque por falha nossa de não sabermos usar direito a ferramenta do Instagram. O Facebook é onde aparece mais. Mas geralmente a gente... Agora estamos tentando divulgar mais essas plataformas digitais mesmo, onde a galera vai lá escutar. Tá mais prático, né? Físico vocês chegaram a lançar, não? Ainda não. Tá. Conversamos lá, vimos sobre valores, mas sempre é um empecilho, né? Mas é legal ter, né? Pra poder guardar. O trabalhinho foi bem legal. O Guilherme, assim, quer queira que não, ele deu uma outra cara para algumas músicas, né? Isso que é legal, né, cara? Cada versão que você faz é uma... tem algumas coisas, por exemplo, coisa que não tinha tanto. Tem muitas músicas com uso do teclado, que já foi lá, você já começa a trabalhar. Nenhum tem o Bells do lado esquerdo que eu toquei na música Simples e Rebelde. Cara, aquele show na Red, cara. Aquele show da Red. Fizemos um show na Red, que era o Rock in River, né?
E na sua primeira Rock banda in River? foi um festival de bandas na Red, ferrado. Muita gente. Ali, muita apesar banda. de ser a primeira, a gente tem uma vantagem que a gente pode passar som. Passa som, A gente poder organizar Mexer tudo, melhor, né? Os caras testaram, não, toca aí. Daí tocaram lá, não, vai de novo. Aí, Eu usava um Bells, um metalofone, pá, e tinha uma música que tinha no CD gravado, do Simples e que foi Rebelde. feito no piano, né, do Simples e Rebelde. E aí eu falei, não, vou fazer na unha, vou fazer aqui, ó, toquei, acabou, era uma parte que a bateria parava no verso e eu fiz no teclado, ficou muito legal, cara, ficou muito legal. Tem Deve gravado ter isso daí. registro disso. tem. O problema desse é que tá aquela gravação de o show show inteiro, inteiro. tem que Então, para cortar. poder colocar Sim. lá, essa habilidade não tá, tá muito bem. E só outra curiosidade daquele show que a gente fez do Jonas Brothers. Cara, só pra finalizar, esse foi muito engraçado. A gente foi tocar num outro festival de bandas que era o Natal Solidário, né? do Natal Marquinhos. Solidário, isso. E, eu fui à tarde lá pra ver se ia precisar levar bateria. Não vai precisar, tem bateria aqui. Eu falei, beleza, só que eu e o Rafael, que o Rafael tocava, eu e o Rafael Black, nós vamos chegar meio em cima da hora aí, porque nós temos um casamento. Nós vamos tocar na igreja. Beleza, só que, cara, o casamento acabou, a gente olhou, é hora do show lá no bunker. Eu já tava lá fora. O Ricardo quase no palco já. Chegamos. Casamento. Terno, gravata. Os dois desceram, não deu tempo nem de trocar. Os caras subiram no palco. Jonas Brothers. Brothers. Mano, os caras zoaram não- a gente demais. Não vai ter nenhuma dos Beatles aí. De terno. Sentei na bateria de terno. O Rafael pegou o violão de terno assim e falei, vambora. Vou tocar. Caramba. Eu e Juliano esperando os dois lá, os dois chegaram. Contar pra vocês rapidinho. Teve eu acho que foi ano passado, teve aquele evento das escolas. Acho que festa junina das escolas, Sim. né? E aí eu cheguei, era pra chegar, por exemplo, 9h30 pra passar o som já pra gente começar. 9h15 eu tava estacionando, só que eu não achava lugar. Eu tava tocando nisso aí. Que a gente ficou enrolando o prefeito lá. Isso! Cara do céu, o que eu tive que fazer? Não consegui lugar, tive que colocar o carro de um outro lado do Parque Santa Maria, pular, jogar o baixo, joguei o baixo, pulei o portão pra lembro. correr, cara. Que loucura! Olha, esse dia foi louco, tinha 4 shows esse dia. Nossa. 4 shows? Fiz 4 shows. Fiz 4 shows. Então, Caraca, bicho. esse lance aí, por exemplo, foi um lance legal e tipo assim, teve acho que um outro show lá na Bunker também que a gente fez lá meio que exclusivo, né? Que também foi bem legal. Então, nós tivemos alguns espaços em alguns momentos que foi dada abertura pra gente poder tocar e desenvolver bem, assim, a questão do rock and roll. Por quê? A gente toca, a base da banda mesmo, assim, a gente toca um ou outro hit. Eu sempre gostei muito dos lados B e tal, por exemplo. Ali, toca Pais e Filhos? Legião? Toca. Beleza, mas o que eu gosto de tocar? Eu gosto de tocar 1964, Duas Tribos. Então, assim, aquela que, tipo... Geralmente, o nosso show, você vê assim, a galera tá escutando e você fala, peraí. Mas Você será vê que a é essa pessoa- mesmo, né? Você vê a pessoa pensando, eu já ouvi essa música. Daí ele começa a perceber, ele começa a cantar. Porque ele fala assim, nossa, meu. Quantas vezes decide de um palco e tal, e chegar assim e falar, meu, parabéns, cara. Quantos anos não escutava essa música? Isso é legal. Porque a né? gente gosta de realmente legal. buscar esses lances. E o legal hoje, que por exemplo, algumas bandas desse tipo, a gente tem esse contato às vezes na internet. Sim. Por exemplo, uns sim. e outros, Plebe Hood, que eu, assim, até considero, até mais que Legião, a melhor banda de Brasília, você vai lá e você manda um recado pros caras, os caras respondem, Sério? mano. Que Porque legal. assim, uns deles não são tão midiáticos, Sim. eles não estão Não estão lá no topo. assim, não é. Então você vai lá, coloca. Eu gravei, por exemplo, versões de linha de contrabaixo, mandei pro próprio baixista, sabe? que Escuta o que eu legal. fiz aqui, o que você acha e tal. Cara, E eles esse é a bênção respondem, da cara. tecnologia, né, cara? Sim. Esses dias eu tava viajando, eu peguei uma música do Fat Family e fiz um stories assim, na estrada e marquei eles. Depois eles repostaram, cara. Gostaram. Legal. Então eu acho que o benefício da tecnologia é isso, né? Eu consegui conversar Entrar com... na live dos outros, Entrar né? na live dos outros, dos famosos. Eu consegui uma dessa com o Leandro Learte, cara, do Arte Popular. Ele fez uns riffs lá de umas músicas do fundo de quintal, tipo, agora só pra violão. Tem uma música que chama Oitava Cor. Cara, ele fez um arranjo de violão e eu
compartilhei lá, ele respondeu, trocou uma ideia. Puta, o Leonard, né? Cara. E assim, e às vezes as coisas acontecem por brincadeira, por exemplo. Eu vou falar a verdade, eu paguei a língua, porque assim, começou assim, nesse começo da pandemia, vai ter a live do não sei quem, a live não sei quem, live não sei quem, e os caras meio bêbados lá nas lives e tal, né? Metendo louco. Daí, eu sei que assim, eu tava assistindo TV e passou 3 reportagens seguidas sobre lives. E até acho que ia ser um dia que ia ter Ivete Sangalo, coisa ao vivo na Globo, coisa assim. E eu fui lá e coloquei no Facebook. E a partir da semana que vem, escrevam aí, alunos, se vocês querem que eu toque aí Bob Esponja. E comecei porque assim, eu sempre brinquei, faço as musiquinhas, riffzinhos de música, trilha de cinema, tal, essas coisas na escola. E por brincadeira comecei lá. O que você quer ouvir? Saiu o tal da velha debaixo da cama, né? Daí a galera comprou a ideia, eu tive que fazer a live. Foi aonde a gente conseguiu aí fazer esses Precisam fazer outro, já que estamos em fase vermelha, tudo em casa, precisam fazer. O estúdio tá aqui, tá pronto. Só montar a bateria. Que comecem os jogos. Isso aí. Ricardo, muito obrigado da sua vinda hoje. Eu acho que esse bate-papo aqui ele é para justamente isso, registrar histórias. E outra coisa importante, a gente tem um hábito, como ser humano, de sempre homenagear as pessoas depois que elas partem. Não, isso aí então já, aqui, em já nome de todo mundo, pessoal da música, queria te agradecer pela sua contribuição aí de anos a fio, ensinando essa molecada aí, cabeça dura, pegando os talentosos. Cara, porque assim, eu acho muito importante. E você vai tá fazendo uma coisa, daqui a pouco você vai passar o bastão para outra pessoa e essa corrente nunca termina, cara. Então, pô, muito obrigado pelos seus trabalhos aí com a música, cara. E parabéns mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Na hora que eu assisti lá a primeira, com o Xandão e tal, já mandei na hora lá pro Igor, porque eu falei, que legal, cara, poder, assim, relembrar mesmo, né? Você consegue visualizar algumas cenas. Até peço desculpa se eu não citei seu nome aqui, porque realmente é muita gente que a gente envolve, cara. Porque a música, ela tem esse benefício, né? E às vezes, assim, teve uma época que você é radical, você é esse estilo e tal. E hoje não, eu vejo que, por exemplo, o benefício do instrumento, de fazer a parceria, de estar aqui, ó, batendo um papo, isso é bem legal. E eu gostaria que vocês continuassem firme e forte com esse projeto, porque é muito legal ver aí, ó. Por exemplo, eu não conhecia o Thiago. Sério? Não conhecia. E olha que trabalho, cara. Que trabalho. Então, assim, a do Avon eu ainda não escutei, né? Mas vou fazer o... Em breve, falando escutar, em breve nós vamos estar também no Spotify, né? Com o podcast de verdade. Isso. E, cara, a ideia é essa, né? Você trazer músicos aqui regionais. Porque, cara, você vai entrar na internet, você vai achar todas as entrevistas do Gustavo Lima. Você vai achar todas as entrevistas de não sei quem. E do Ricardo Black. Tem alguma? Olha... Assim, gravada não. Que foi uma baita contribuição aqui para a cidade. Eu acho que é essa a ideia, né? Quanto mais pessoas a gente trazer aqui que tem histórias boas, você aí que tem um convidado aí, tem um conhecido que tem histórias sobre música, sobre arte, manda pra gente aqui sugestões. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Falando nisso, já deixar as nossas redes sociais aí pra galera, né? Minhas redes sociais. Meu Facebook é Igor Cresce, Instagram Igor _Cresce. Sigam também a página do estúdio. Isso. Estúdio Igor Cresce. O Instagram tá começando lá. E você também quer fazer uma live, quer fazer uma gravação, quer ter aula de bateria, assoviando e chupando cana, porque... Só entrar em contato. Minhas redes sociais, Hilton Bess no Instagram e também no Facebook. Outra coisa, pessoal, criamos o canal de cortes do Fala Sério, então é só procurar lá no YouTube Fala Sério Cortes. Vai ter muita coisa, curiosidade. Às vezes a pessoa não tem paciência para sentar. Lá. Legal, obrigado. E às vezes a pessoa não tem paciência para escutar 2 horas de conversa, mas quer pegar alguma coisinha ali e outra. Isso é um chamariz para a pessoa conhecer pessoas fantásticas. Então, galera, acessa lá. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos muito felizes. Seu nome, quando a gente... Porque a gente faz uma reunião, né? Com os nomes e tal. E quando o Igor falou comigo, eu falei, poxa, cara, já trabalhei com ele também. E as referências. Então a gente está muito feliz
por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente compartilhando um pouco da sua experiência. Valeu, beleza? Valeu, agradeço mesmo. Obrigado. Galera, então é isso. Muito obrigado. Até e até a próxima. Tchau. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu.